Há medo sem amor? Achei uma pergunta interessante. Eu deixei aqui porque eu achei interessante. É meio estranha, mas há medo sem amor? Pode haver. Por quê? E, Qual seria a explicação filosófica para isso? olha, não é bem a minha área isso que você está perguntando, hein? Mas eu achei interessante. Mas depende do medo. Existem medos, por exemplo, ah, não seria exatamente um medo. Tem inclusive um filósofo chamado Kierkegaard que chamava, ele diferenciava a angústia do desespero. Porque, na Uhum. verdade, a gente sempre vive com um certo medo, uma certa angústia por causa do inesperado, por causa da nossa liberdade. Nós não temos um caminho traçado que a gente vai seguir necessariamente por ele. Uhum. Então, ali na frente, muita coisa pode acontecer. Então, viver é sempre um lançar-se no escuro, de certo modo, né? Mesmo que ele seja planejado, mas a gente não tem o controle de tudo que vai acontecer. E isso pode gerar medo, ansiedade, né? Eu ia perguntar agora, isso... Talvez muita ansiedade, na verdade, seja algo normal. E muito normal foi... O excesso é que vira ansiedade? Disso? Olha, ao que dizem os psicólogos, não é bem a minha área, mas a Uhum. ansiedade é uma coisa normal. A ansiedade é uma tensão que faz com que a gente se mexa, resolva problemas, né? Sai daquele padrão normal, sempre que a gente tem que fazer alguma coisa diferente, ou mesmo nas coisas cotidianas, mas que exige um pouco mais de energia, de disposição, aquela ansiedade, existe a ansiedade natural. Ela passa a prejudicar normalmente quando ela é exagerada ou quando ela é por um motivo inexistente, né? Você ter isso. Mas aí entra numa questão já de psicologia que Que não é a área do não vou me professor. meter aí. Mas uma certa tensão e, de certo modo, um certo medo também é parte da nossa vida. Isso aí das coisas que nós fazemos. Podemos ensinar alguém a ser feliz? Hoje o pessoal tava muito no sentimento, né? De medo, de felicidade. Olha, bom, aí a gente abriria um capítulo para falar sobre felicidade em filosofia. Aí eu vou falar a noite toda sobre isso. Aí depende muito do que você entende por felicidade. Certo, A explique. definição comum de felicidade é que é um certo bem-estar, uma satisfação, uma ausência de problemas ou qualquer coisa assim, não é uma definição filosófica. A definição filosófica que eu gosto de Aristóteles, né, principalmente, que é um dos meus filósofos prediletos, é que felicidade é um estado permanente da pessoa que vive bem. E viver bem é viver de acordo com a razão. E de acordo com a razão é viver com virtude, onde o racional controla a parte irracional da alma. Então, quando a pessoa consegue deixar que a parte espiritual e racional tenha o controle da parte, não é só emocional, os filósofos chamam de parte sensitiva da alma, que é o concupiscível e o irascível. O que que isso O significa? concupiscível, essa palavra esquisita, é aquela energia da nossa sensibilidade que nos arrasta para o que é gostoso. Uhum. Aquilo que nos arrasta para os prazeres, por exemplo. Então, essa energia se chama concupiscível. É uma boa energia, mas ela precisa estar sob o controle da razão, porque senão o Certo. indivíduo se Aham. acaba numa bola de fogo. E o irascível é a outra energia que faz a gente lidar com o que é ruim, com o que é perigoso, com o que é difícil. A gente precisa ter uma energia de raiva, de ira, de alguma coisa assim, né? Para vocês poderem enfrentar situações difíceis. Então, a nossa sensibilidade tem essas duas partes. O básico de uma pessoa equilibrada, essas duas partes, elas são irracionais, porque elas são da parte sensitiva. Uhum. A razão tem que estar no controle. Então, por exemplo, nos apetites, o apetite por comida, bebida, por sexo, se a razão não tiver no controle, aí você perde o controle, você se entrega ao apetite, porque ele é irracional, ele só quer ser satisfeito. Então, todo vício nasce dessa falta de controle, porque o indivíduo vai por gosto, só o gosto, sem controle racional, e ele não sabe onde parar, não, né? E aí gera o vício.
Isso é um desequilíbrio. Então, toda pessoa viciada que está pendendo para esse lado, ela é infeliz nessa definição, porque ela está desequilibrada. A felicidade é um equilíbrio da personalidade. Do mesmo modo para o irascível. A pessoa que é um fio desencapado, se irrita por qualquer coisa, se destrambelha por qualquer coisa, é porque a parte irascível, a parte da raiva, a emoção da raiva também não está sob controle. Isso vai gerando desequilíbrios da vida, da personalidade. E a felicidade, segundo Aristóteles, isso se desenvolve mais, aqui é só o básico mesmo, ela passa pelo controle racional dessa parte sensitiva da alma. Quem tem isso é feliz. Segundo Aristóteles, segundo os sábios em geral, se você pegar Buda, se pegar Lao Tse, as religiões orientais, as sabedorias orientais, os epicuristas, os estoicos, que também eram outros filósofos, eles sempre, alguns até de maneira radical, né? Alguns dizem que você não deve desejar nada para não se frustrar. O Aristóteles não é desse tipo, mas tem várias correntes filosóficas que dizem isso, que você deveria ser uma pessoa impassível, para você não sofrer. Essa, por exemplo, é uma definição de felicidade que existe em alguns filósofos importantes, né? Gregos já. Mas o Aristóteles não, ele acha que isso não é natural. Porque como nós somos seres de corpo e alma, razão e sensibilidade, a sensibilidade faz parte de nós, então ela tem que ser vivida. Só que ela tem que ser vivida sob o controle racional. Quem tem esse equilíbrio básico é feliz, independente de qualquer circunstância. Porque as circunstâncias são apenas, como o próprio nome diz, circunstanciais, são acidentais. Então, a pessoa equilibrada, ela vai saber lidar, sei lá, durante uma semana, por exemplo, acontece uma montoeira de coisas. Se você pegar só um dia, se você fosse medir só, por exemplo, a sensibilidade, o nível de satisfação psíquica ou qualquer coisa assim, é quase que a gente seria um gráfico assim, a hora você está aqui, depois aconteceu. As próprias emoções que fluem, surgem, que a gente nem sabe de onde, só que isso não é medida de felicidade, isso é uma medida vulgar de felicidade. O homem realmente, a pessoa realmente feliz, equilibrada, ela sabe lidar com todas as situações, inclusive as ruins, as trágicas, sei lá, ou as muito boas, ou as mais ou menos, porque você está em equilíbrio. Se você está em equilíbrio, você consegue levar a vida equilibrada, e isso é felicidade, nessa definição aristotélica, né, de felicidade, que eu gosto. Você gosta? Seria quase uma forma passiva, assim, uma forma mais... Não é passivo, porque a passividade significa que você não estaria agindo. Não estaria agindo, certo? Você está agindo porque você tem que tomar o controle. Então, é uma atividade constante. A virtude é uma atividade da alma. Então, por exemplo, para que eu controle, por exemplo, a comida, a bebida, por exemplo, para não comer e não beber exagerado, ou para não sentir raiva exagerada, ou para não despejar minha raiva que eu, por acaso, esteja sentindo, porque sentir vai fazer parte, eu não tenho controle, no momento errado, para a pessoa errada, com resultados depois desastrosos. Então, para isso eu preciso agir. Então, eu começo a agir, a fazer os atos que correspondem àquele estado de virtude. E ao fazer os atos, conforme eu vou fazendo, eu vou adquirindo o hábito e isso vai ficando cada vez menos difícil. Eu ia perguntar isso agora. Isso pode ser um exercício muito difícil que vai se tornando algo fácil, que vai se tornando algo natural. O fácil, quando você vê uma pessoa virtuosa, equilibrada, que parece que faz aquilo tão facilmente que para ela flui, é fácil agora. Mas certamente isso é resultado de um aprendizado, um exercício contínuo. As virtudes normalmente levam bastante tempo para serem adquiridas.